Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui juntos mais uma vez, estudando um pouquinho mais da Palavra de Deus. Bom, no último estudo que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus e de como podemos conhecê-lo um pouco mais. Só para relembrar, a gente falou de Deus, um ser infinito, e de como nós, seres humanos, seres finitos e limitados, somos capazes de conhecer a Deus. Na verdade, nós somos incapazes de conhecer a Deus, né? A gente só conhece um pouco de Deus porque Ele escolheu se revelar a nós. E Deus se revelou a nós através da revelação geral, que foi toda a criação. Tudo que Deus criou revela quem Ele é, mostra a glória dEle. Mas ainda assim a gente precisava de uma forma mais específica, né, para a gente entender alguma coisa. Então Deus também se revelou para a gente através da revelação especial, cujas escrituras é uma das formas dessa revelação. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, como é que a gente pode interpretá-la e entendê-la? E para isso a teologia tem uma ferramenta, uma matéria chamada hermenêutica. A palavra hermenêutica, ela deriva do grego Hermes, que era o deus da comunicação. Então, hermenêutica, na verdade, é a ciência da interpretação. E no caso da hermenêutica bíblica, é a ciência e a arte de decifrar textos bíblicos. E aqui eu já vou abrir um parênteses. Na verdade, toda a ciência do mundo, ela não vai valer de nada se a gente não tiver a ação do Espírito Santo nos guiando nesse processo. Tem uma frase popular que diz o seguinte: nada afasta tanto o homem de Deus quanto a teologia. Então, se não tivermos fé nem comunhão com Deus, a gente não vai ser nada além do que um intelectual ou um estudioso da palavra. Então, lembre-se de que o conhecimento de Deus não pode ser somente teórico e que, se quisermos nos aprofundar um pouco mais no que a gente lê, algumas regras são muito importantes. E aqui, para começar, é bom que a gente tenha em mente que a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás. Então, o Antigo Testamento ele começou a ser escrito há cerca de 1.400 anos atrás, antes de Cristo. E o Novo Testamento há mais de 2.000 anos atrás. Então, aqui você pega 3.500 anos quase, né? Desde que começou a ser escrito. Depois, os lugares onde ela foi escrita, né? Egito, Roma e hoje onde atualmente é o Iraque. Isso sem contar a cultura desses lugares, né? São povos com culturas muito diversificadas, tanto hoje em dia como antigamente. Você imagina se hoje é assim, com toda essa globalização, você imagina antigamente. Outro fator muito importante é o idioma. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas eram línguas riquíssimas, e as traduções muitas vezes não conseguiam exprimir exatamente o que o autor originalmente queria, ou o que ele escreveu. Por isso, às vezes, parece que o conteúdo de uma Bíblia é diferente do conteúdo de outra, de acordo com a versão que a gente está lendo, mas, na verdade, a estrutura, a mensagem do texto, ela não é alterada, ela sempre foi preservada. Outra coisa importante também são os estilos literários, né? Que muitas vezes o que parece para a gente estranho, tantas genealogias quando a gente lê os textos do Antigo Testamento, repetições, poesias que para a gente parece que não tem rima, o que para a gente parece estranho na verdade faz parte do estilo literário daquele povo. Mas o mais importante é o seguinte, que a Bíblia é um livro escrito por homens, mas com inspiração divina. Ela é composta por 39 livros no Antigo Testamento e por 27 livros no Novo Testamento. No total, foram 40 autores diferentes, escritores diferentes, na verdade, né? Eram homens das mais variadas profissões e regiões, com estilos literários diferentes. Mas o que importa para a gente é que o autor de toda essa revelação de Deus para nós é o próprio Deus. Por esse motivo, a Bíblia não contém erros ou contradições também. Hoje em dia está se pregando muito que a Bíblia ela se contradiz, isso não é verdade. E em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É o manual do fabricante, né? 2 Pedro 1, 20 e 21.
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui eu acho que matou, né? Aqui ele já disse o que é a Bíblia. Mas vamos lá, tem muito mais versículos. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mateus 22:29. Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras foram usadas também e citadas por Jesus em várias passagens. Em Mateus 4:4, Jesus responde a Satanás durante a tentação. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está citando uma parte de Deuteronômio 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Está vendo? Jesus usava as próprias Escrituras, a palavra de Deus. Em Lucas 4:17, Jesus lê o livro do profeta Isaías na sinagoga. Em Mateus 12, Jesus cita Jonas na barriga do peixe. Em Mateus 19, cita as Escrituras para falar sobre o divórcio, para ensinar sobre o divórcio. E em Lucas 24, quando Jesus encontra 2 de seus discípulos no caminho para Emaús, logo após a sua ressurreição, ele discorreu sobre as Escrituras. Lucas 24:27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em Lucas 18:31, Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. E Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1, versículo 6, uma mensagem que parece que é diretamente para nós também. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Numa versão antiga, mais antiga, diz que seja anátema. Amaldiçoado mesmo, é pesado isso. E no versículo 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, gente, a Bíblia é coisa séria. A Bíblia não é só livro de cabeceira, ela é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática e possui total autoridade em tudo o que aborda. E é importante deixar claro que a Bíblia não está incompleta. Ela está completa, o cânon está fechado, de modo que não há mais nada a ser revelado de forma especial da parte de Deus para o seu povo. A Bíblia é suficiente, ou seja, nela há tudo o que o homem precisa saber acerca de quem é Deus, o que ele faz, qual a sua vontade para nós e como podemos nos relacionar com ele. A Bíblia não precisa ser atualizada como alguns famosinhos por aí andaram dizendo. A Bíblia é super atual e os pecados de hoje em dia são os mesmos de antigamente. Não tem nada de novo e também não tem nada que esteja fora de moda. Na verdade, tudo está muito atual. Então, cuidado. Você só vai conseguir discernir o que é a palavra de Deus, do que não é, do que é invencionice, e o que é profecia, do que é profetada, se você conhecer a vontade de Deus, que é revelada na sua palavra, que é a Bíblia. Cuidado com teologia coach, cuidado com modismo e cuidado com a teologia da prosperidade. Fique firme na rocha, e essa rocha é Jesus. Conheça as Escrituras, estude, medite. As Escrituras são chamadas de palavra de Deus, palavra da verdade. Então,
vamos levar mais a sério, vamos pegar firme, vamos estudar. Não espera sobrar tempo do seu dia, porque não vai sobrar. Eu tenho muita dificuldade com isso, em organizar o meu tempo, em conseguir reservar um tempo do meu dia para estudar, para meditar. E vou ser bem sincera para vocês, quando a gente começa a estudar, a gente não para. A gente vai, e o que era para ser meia horinha, quando você vê, você está 2 horas sentado estudando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é enriquecedor, né? A palavra de Deus não volta vazia, então, se é para você se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de conhecer a Deus. Então era isso, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu queria dar uma pinceladinha sobre a revelação de Deus para nós, como a gente pode conhecê-lo, e é através da Bíblia, gente, não tem segredo. É a comunhão que vem através de oração e da leitura da Bíblia. Na oração você fala com Deus e na Bíblia Deus fala com você. Então é na leitura da Bíblia que você vai entender a vontade de Deus para a tua vida. Tá bom, meus amados? E eu fico por aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo o seu comentário, dá um like aí pra gente. Se não gostou também, não tem problema, deixa o seu dislike, mas avisa o que você não gostou pra gente tentar melhorar, pra gente tentar corrigir se você achou que alguma coisa não tá de acordo. Tá bom, meus amados? E é isso aí. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.